Olá, sejam bem-vindos ao canal Maker do Cultural, o Cultural Maker. Aqui nós iremos tratar de assuntos relacionados à cultura maker, à inovação, à tecnologia, ao empreendedorismo, educação midiática e tantas outras coisas relacionadas a esses temas que nós desenvolvemos aqui dentro do Cultural com nossos alunos e também com a comunidade. E hoje eu trouxe aqui duas convidadas ilustres que irão conduzir aqui uma conversa junto comigo sobre educação midiática, sobre informação, segurança da informação e tudo que você precisa saber ao lidar com uma notícia, com uma informação, para saber se ela é real, se ela é verdadeira. Então eu quero convidar aqui a nossa primeira convidada, a Patrícia, que vai se apresentar e conversar um pouquinho conosco, falar sobre o envolvimento dela com o jornalismo, o que ela faz, o que ela trabalha. Patrícia, por favor. Olá pessoal, eu sou Patrícia Maria Alves, sou jornalista, já deve estar fazendo aí pelo menos uns 12 anos de carreira já, e todas elas na Folha de Londrina. Hoje atuo lá como editora, já há algum tempo já que nós fazemos lá um caderno transmídia, que é um especial que fala sobre novas linguagens de jornalismo, e atualmente a gente também tem o nosso canal de podcasts, que a gente faz alguns áudios documentários e jornalismo investigativo também. Legal, show de bola. E também temos aqui a editora-chefe da Folha de Londrina. Por favor, se apresente. Olá, meu nome é Adriana de Conto, eu sou chefe de redação da Folha de Londrina. Estou na Folha de Londrina também há algumas décadas, mais do que a Patrícia. Hoje eu sou chefe de redação, mas já fui repórter, editora. E assim, eu agradeço bastante o convite, né, para a gente falar sobre educação midiática, sobre desinformação, que isso é um assunto que é muito importante para a gente e é uma bandeira nossa, então muito obrigada. Nós é quem agradecemos por vocês aceitarem, né, o nosso convite, é uma honra ter vocês aqui conosco. E para começar esse bate-papo, eu queria iniciar com a pergunta que nós, enquanto jornalistas, e também você que acompanha, né, notícias, que consome, né, a informação, seja na internet, seja no jornal, qualquer veículo que a informação chega até você, a pergunta que a gente faz é: como saber a procedência? Qual é o processo de consultar, por exemplo, a veracidade de uma informação hoje, em 2022, né, onde a gente é bombardeado todos os dias, a todo momento, por informação, né? Então, qual que é o processo que vocês utilizam? Se existe assim algo metódico a ser feito, ou ainda que vocês fazem enquanto jornalistas, criadores de conteúdo? A primeira coisa que a gente precisa ver para checar uma informação é a fonte de onde ela veio. Certo. Se você tem uma notícia que chega para você numa imagem por aplicativos de mensagem, ela vem sem fonte de informação, então já desconfie dela. Aí, se ela vem por um link, aí você precisa ver se o site é confiável, se o site de notícia é confiável, se é um site de informação mesmo, se é criado por jornalistas. Porque existem muitos sites que parecem que é jornalismo e que não são. E ao duvidar da informação, já é o primeiro passo para não cair numa fake news. Sim. Primeiro de tudo, você precisa duvidar de tudo que você recebe muito fácil. Que geralmente as mais maliciosas querem mesmo que você receba, se assuste e compartilhe sem verificar. Esse para mim é o primeiro passo. O que você acha, Adriana? Então, eu concordo. Eu acho que, assim, hoje a gente recebe fake news de algumas maneiras, né? Você pode, no Facebook, no Instagram, quando você está navegando, ou você recebe uma mensagem, por exemplo, de um canal de WhatsApp, de Telegram. Então, assim, quando você está navegando, você tem que, no Facebook, no Instagram, você tem que ver, por exemplo, se aquele perfil daquela pessoa que colocou uma notícia, talvez ela seja um perfil falso. Então, algumas regrinhas, algumas dicas, assim, veja quem são os amigos dessa pessoa, porque se for um perfil falso, normalmente ele não tem muitos amigos, não tem muito comentário, né? Então, não tem aqueles... Engajamento, não tem engajamento.
não tem foto de família, não tem foto de comida. Então, assim, você dá uma checada se existe esse tipo de coisa, né? Quando você recebe no WhatsApp uma dica legal, geralmente a fake news ela vem, como a Patrícia falou, como se fosse uma notícia bombástica, sabe? Sensacionalista. Eles não querem que você saiba disso. Eles não querem que você saiba disso. Então, assim, sempre vem alguma coisa sensacionalista, uma frase de impacto. Então primeiro que eu acho que, assim, se vier para um link, eu acho que é melhor nem abrir o link, porque hoje em dia também você cai nos golpes, tem essas coisas maliciosas e tal. Mas se você decide abrir o link, né, você tem que ver se ele é de um jornal realmente, né, de um canal, de uma TV, sabe? Esse tipo de coisa. Então, assim, a procedência é a melhor coisa. Se bem que também eles estão copiando, né? Então, o layout do site. Então, na verdade, assim, a gente tem, né? Eu acho que desconfiar sempre é a melhor coisa. E depois vai lá no jornal que você assina, na TV que você confia, na rádio, sabe? Ou no site que você confia, e ver se essa notícia foi dada por aquele jornal. Sim. Aquele canal. Acho que isso é importante. E até na última fala da Patrícia, eu já pensei na próxima pergunta aqui, que é sobre os perigos da fake news, né? Os perigos da falsa informação. Então, assim, queria que vocês falassem um pouco também sobre quais são os perigos de cair numa fake news, né? A gente já falou aqui de golpe, de né, conteúdo malicioso, mas existem coisas ainda piores, infelizmente, que podem ser acometidas por conta de uma fake news, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também. Olha, é muito arriscado, assim, porque dependendo da malícia que aquela notícia foi produzida, você consegue destruir a vida de pessoas, assim, às vezes de cidades, às vezes de países inteiros. Como o deepfake, que você consegue colocar o rosto de uma outra pessoa em qualquer lugar, igual mais recentemente agora teve o caso da Anitta, né, que foi colocado num conteúdo, o rosto dela foi colocado num conteúdo malicioso, e isso causa um dano não só à imagem, no caso do artista, que pode ali sofrer várias consequências, mas no caso de uma pessoa comum, isso pode ser tão ruim para aquela pessoa, adolescentes também que podem ver isso acontecendo com eles, e que pode chegar até a talvez ficar um pouco mais recluso e ter episódios de depressão, sim, até uma situação mais grave, como a gente também já viu acontecendo em alguns episódios no TikTok, em outros aplicativos de mensagens, assim. Então precisa se ter muito cuidado com o que se vê, que seria a fake news, seria a evolução da fofoca. Se você tem muita malícia nessa fofoca, você pode destruir a vida de pessoas. Isso você não, isso é um dano que não tem como reparar depois. Não, eu penso que, assim, existem... Por que elas acontecem, né? Existem aquelas pessoas que fazem por zoação, né? Vamos fazer uma fake news para ver o que vai acontecer, tal. Existe Existem interesses muito elaborados atrás de uma fake news, né? Seja, por exemplo, para ter o poder. Então, hoje a gente viu isso nas últimas eleições pelo mundo todo, né? A fake news acontecendo como uma forma de subir ao poder, de se eleger, assim como ela é usada para perpetuar o poder. Então, assim, então existe uma fake news, vamos dizer que, não vou dizer que é inocente, mas que por trás era só uma zoação, mas existe uma fake news que tem hoje você vê pelo mundo inteiro, assim, governos que estão se perpetuando por conta de fake news, né?
Então existe um interesse muito grande nisso. Sim, né? não, com certeza. E foi até legal você ter tocado nesse assunto, porque a gente já viu também casos de manipulação, não só política, mas de mercado também, né? Em cima de também não só fake news, mas de controle de informação, né? Que é daí que eu entro também no próximo assunto que eu ia colocar aqui, que não basta, assim, não só a fake news é nociva, de certa forma, à sociedade de modo geral, mas a manipulação da informação também né? Então a gente vê países, por exemplo, a gente ouve, né, se falar de países que controlam o que entra e o que sai de informação dentro, né, do país por conta de um interesse político ou de um interesse financeiro, de mercado, né? Empresas que divulgam seus resultados de maneira manipulada para, né, de certa forma, ganhar ou deixar de ganhar alguma coisa. Então, essa minha também próxima pergunta é relacionada a isso, né? O que a informação, como o lidar com a informação pode ajudar ou prejudicar uma companhia, uma pessoa, né? A Patrícia falou que a nível pessoal pode acabar com a vida de uma pessoa, a questão da fake news, mas esse controle de informação, se não feito ou se feito de maneira intencional, pode... como que isso pode ajudar ou prejudicar também, né? Companhias, empresas e até países, né? Você pega, por exemplo, bolsa de valores, né? Você planta uma notícia, aí a ação cai, o preço da ação cai, aí tem alguma outra uma empresa que é beneficiada por isso, né? A gente estava falando essa questão de governos autoritários, né? Qual que é uma das primeiras providências a partir do momento que eles vão se perpetuando? É o controle da informação, é o controle dos órgãos de informação, né, dos veículos de informação. Então, assim, dizem, né, que a informação é o novo petróleo. Então, assim, é lógico que isso vale muito, né? Você anuncia que você vai comprar uma empresa, aí depois você volta atrás, diz que não vai mais comprar, e aí essa empresa cai o valor da... Né? Aconteceu recentemente com o Twitter, né? Com o Twitter, você vê o que aconteceu, aí caiu bastante o valor da ação do Twitter, aí o Twitter está movendo um processo contra o Elon Musk, então assim... E não só os envolvidos diretamente, mas uma série, por exemplo, de criptomoedas que giram em torno disso também tiveram variações. Sim, né? Sim. É muito sério isso, sabe? Ele, inclusive, gosta bastante de mexer com o câmbio de criptomoedas, só com essas informações. Sim, assim. Ele sabe bastante, usar né? essas semi-informações. Que é só uma intenção dele, ou ele, né, igual você falou, sinalizar ou demonstrar uma intenção, aquilo já é passível de uma mudança, né, enorme. Exatamente. Essa questão é muito séria. E assim, como você que nem você perguntou, né? Como se preparar, mas é muito complicado, difícil, né? Porque você pega mesmo pessoas assim, né? A gente estava falando do Twitter, né? Pessoas super preparadas, empresários. Então, como que se prepara para uma coisa dessa? É complicado, né? Igual o caso da Rainha Elizabeth, que aconteceu quando ela pegou Covid, né? Havia uma apreensão sobre o estado da saúde da rainha. E todo mundo queria aquela informação. Então, quando vazou a informação que o jornalista lá do The Sun acreditava que era correta, que ele tinha recebido de fonte, e ele vazou essa informação, muitos veículos do mundo inteiro repassaram aquela informação como verdadeira. E acabou que descredita o jornalismo por conta disso, porque se verificou falsa. E aí é a hora que a gente entra no maior risco. Porque existem as fake news, existem as notícias que a gente não sabe se de uma forma maliciosa é lançada para criar esse descrédito, porque era para ser uma notícia verdadeira e que não era. E daí na hora que você publica, você publicou uma fake news. Sim. E como que a gente gerencia isso? Geralmente, a melhor forma de se fazer essa gerência do que seria verdade e não é ter mais do que uma fonte de informação. E aí você consegue ver de vários lugares
outras informações que outras pessoas conseguiram e consegue fazer ali, montar a história com a história sua, né? Mais ou menos assim que a gente consegue amenizar esses danos, né? Mas mesmo assim ainda é muito, nesse mundo agora todo plural de informação é complicado. E aí até entra num outro assunto, talvez até já pra gente partir para o encerramento, que é não só o dano que acontece, que é refletido talvez na pessoa envolvida, na fake news ou na pessoa que consumiu, de certa forma, mas queria saber um pouco mais sobre o que infere na pessoa que criou essa fake news, né, em sentidos jurídicos e até criminais. Quais são hoje, não sei se vocês, né, já lidaram com algo assim parecido, mas qual que é a consequência? Por exemplo, hoje existe sim, né, o fake news é crime, né, e se vocês já lidaram com alguma situação onde foi identificada a pessoa ou a fonte que saiu, de onde saiu essa fake news, e quais foram as medidas que foram tomadas, ou ainda de forma, vamos dizer assim, mais neutra, o que se faz numa situação como essa, né? Quais são essas medidas que devem ser tomadas em situações onde se descobre ou, enfim, né, alguém cria uma fake news? A maior dificuldade que se tem hoje de encontrar as pessoas responsáveis, de fazer se cumprir a lei da criminalidade da fake news, é o rastreio, né? Certo. Que como as informações falsas, elas se viralizam muito rápido, dificilmente você consegue achar o ponto de onde ela saiu. E ainda na forma como ela sai, dependendo de se foi feito por bots ou equipes de bots, né? São casos que acontecem nas eleições, já é disparado simultaneamente para vários grupos, então você não consegue ter uma origem ali. Isso é difícil para você encontrar e culpabilizar uma pessoa. Mas quando se tem uma origem, quando a gente sabe a pessoa que originou aquela fake news, que falou, que publicou, e aí sim a gente tem como fazer a aplicação da lei. A gente sofreu uma fake news esse tempo atrás, não foi? Da Folha, que era um político? Sim, um político acusou o repórter, a Folha, de mentir. Aí, assim, a gente tem o departamento jurídico que vai, como é que fala? Ele vai atrás, né? Para processar e tal. Mas é tão complicado, né? Porque existe uma legislação hoje, né? Que realmente prevê multa, prevê até prisão para quem pratica, né? Quem cria uma fake news e tal. Mas é aquilo que a Patrícia falou. É difícil você rastrear e às vezes quando você rastreia, já passou tanto tempo e a fake news ela foi se multiplicando e aquele efeito dela, né, é muito, dependendo do que ela falou, ela arrasa, né, arrasa uma reputação, sabe? Sim. Arrasa uma eleição, enfim. Ninguém consegue catar penas sopradas no vento. É um negócio muito Por isso que difícil, a melhor assim. coisa é a pessoa saber reconhecer, sabe? Que é uma fake news e assim, praticar essa educação midiática mesmo, né? Eu acho que nesse caso a prevenção realmente é a melhor coisa, porque a punição é complicada. Né? Agora, assim, nos Estados Unidos está acontecendo agora, tipo aquele comissão de investigação contra o ex-presidente Donald Trump por conta daquela invasão ao Capitólio, né? Então, assim, está se fazendo lá uma investigação bem rigorosa e ele pode sofrer punição por conta disso, porque eles ainda estão investigando e a gente sabe que lá eles são bem rigorosos, né? E esse é um caso interessante, porque ele não foi a pessoa responsável por fazer a fake news, mas ele endossou ela, ele era um objeto Tirou dela. Proveito, né? Exatamente. E aí vai ser realmente algo muito benéfico se a gente conseguir, né? Se eles conseguirem que ele seja punido. Seria uma coisa exemplar, né? Sim.
Agora, uma coisa também que é importante a gente falar, que a gente também não vai mudar o mundo, assim. A pessoa tem que saber que as notícias falsas, elas se espalham mesmo, elas vão continuar se espalhando. Mas se cada um pensar, de mim ela não passa, então sabe que ali pelo menos menos 100 pessoas chegou aquela informação falsa. Então se cada um já fizer ali a sua parte, tipo, eu não vou repassar essa informação, eu vou checar essa informação para ver se ela é verdadeira, eu vou olhar esse link para ver se ele tem uma notícia aqui mesmo, eu vou ler essa informação completa. Você já sabe que dali ela já vai passar de outra forma. Você não repassar a informação falsa, tomar esse cuidado, você já salvou uma cadeia de pessoas de ter acesso a essa fake news. Então, se a gente não pode mudar o mundo, pelo menos que a gente possa salvar os nossos. Os nossos. Excelente. Então, eu acho que, por fim, eu só queria falar um pouco mais, que a gente amarrasse todo esse bate-papo com vocês falando sobre o projeto da Folha de Londrina, de consulta, né, de checagem de notícias, de fake news, que você já deu uma pincelada, né, durante aí o bate-papo, mas queria que você realmente falasse como que é, como funciona, quais são os processos, né, para a gente poder conhecer também, e quem quiser, né, utilizar esse serviço, vamos dizer assim, possa saber o caminho. Quer começar? Bom, o Folha Confere, como a Patrícia falou, a gente recebe, ou não, a gente mesmo vê alguma desinformação, ou suspeita de desinformação, então a gente vai checar se realmente procede, se é uma fake news ou se não é, se é verdadeira. Então a gente atesta que é verdadeira, ou se é mais ou menos, se há se existe uma contradição. E nessas matérias, não é só dizer, é fake, não é fake, mas a gente faz também, a gente procura algumas pessoas para falar sobre aquele tema, para tentar formar as pessoas também, né? A gente está com o Tribunal Regional Eleitoral de Curitiba, eles têm um projeto que chama Gralha Confere, e eles também recebem muitas denúncias, né? E eles produzem também esse material de checagem, e eles têm convênio com os veículos do Paraná, entre eles a Folha de Londrina e o Bonde, e então a gente coloca também o material que eles checam, sabe? Legal. Aí, além disso, em 2018, nas últimas eleições, a gente fez palestras nas escolas sobre fake news, né? Orientando o que era, o que não era fake news. Para esse ano, a gente tem um projeto também de levar um pouco desse bate-papo nas escolas e até de facilitar a assinatura ali para as escolas, por exemplo, para os estudantes, os professores que estão na escola, eles poderem acessar a Folha de Londrina ali na escola e checar, fazer as suas próprias checagens. Legal, também. Maravilha. Mais uma coisa. E a gente, assim, uma das coisas que a gente tem ali que a gente segue os mesmos padrões internacionais de checagem, né? Que tem ali são 8 itens que a gente tem que ver da veracidade da informação, se ela se confere. Posso até te enviar os 8 itens depois para você passar para o pessoal, que são pontos que todo mundo vê como verdade, né? Que a fonte, da onde veio, se por uma fotografia manipulada, se você consegue reconhecer o uso de Photoshop, de vídeo, se existem ali baixa qualidade, movimentação diferenciada. Então a gente segue esses padrões para fazer a checagem. Aí, como a Adri falou, a gente faz ali a gente pega essa informação e põe ali na mesa com um outro especialista para ele comentar aquele fato e por que isso não se verifica. Uma das mais curiosas que a gente fez foi na época que o pessoal estava falando que a vacina deixava as pessoas magnéticas. Aí a gente chamou um físico para falar como que por que aquilo não se verificava, sabe? Legal. Porque para que não venha assim, tipo, só falando assim, é mentira.
mas sim para a pessoa entender mais a fundo por que que aquilo não se verifica, né? Como que é o princípio do magnetismo, o que que aquilo realmente é. Então vai mais além do que apenas desmentir uma notícia falsa pelos seus elementos, mas também de informar a pessoa os motivos por aquela informação realmente não ter respaldo na realidade. Então esse é o trabalho que a gente faz hoje no Folha Confere. A gente consegue receber essas denúncias, né, essas informações pelo número do WhatsApp da redação, que a redação tem um WhatsApp de canal direto com o leitor, as pessoas podem enviar para a gente por lá. E a gente tem um formulário que que nas reportagens a gente publica um link de um formulário que a pessoa pode preencher com o seu nome, seu endereço de e-mail e colocar fake news lá, subir ou uma imagem ou um áudio e a gente faz essa verificação para ela. Legal. A gente pode deixar aqui na descrição esses links, né? Depois o pessoal vai me passar certinho para você que está acompanhando esse material, esse conteúdo, caso queira entrar em contato, caso queira utilizar esse Folha Confere, para você não cair mais em fake news. Bom, queria agradecer a participação de vocês. Como eu disse, é um prazer enorme receber vocês enquanto jornalistas e jornalistas locais, né, aqui de Londrina. Sei que esse conteúdo pode alcançar o pessoal fora daqui de Londrina também. E como elas mencionaram durante essa conversa, procure apoiar, né, o jornalismo local, os veículos que estão próximos a vocês, porque essa é uma forma muito boa de você estar em contato com a informação verdadeira, né, vamos dizer assim. Então, muito obrigado por aceitarem esse convite, por ter tido essa conversa aqui com vocês. Nossa, eu que agradeço. A gente que agradece, muito obrigada. Imagina. Muito obrigada. E a gente vai ficando por aqui, lembrando vocês de se inscreverem no canal, compartilharem esse vídeo com seus amigos, com seus alunos, com seus professores, né? Não sabemos, mas de certa forma fazer esse vídeo, esse conteúdo chegar ao máximo de pessoas que você conseguir. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.